Boa tarde, meninos. Nós iremos hoje iniciar o capítulo 2, português. Eu gostaria que todos vocês acompanhassem aqui comigo, tá? Abrissem o livro de vocês aí na página 30 para que vocês possam estar acompanhando aqui. Nós estamos todos juntos aí na mesma página, tá? O que preparamos para este capítulo? Vou ler aqui com vocês, todo mundo lendo aí. Neste capítulo, vamos trabalhar com as estratégias de leitura e a produção de resenhas, críticas, abordando também a ortografia, os pronomes interrogativos e as frases interrogativas diretas e indiretas, com base nesse gênero textual e em outros estudados ao longo do capítulo, dentre eles o conto contemporâneo. Tá? Então, este será o nosso assunto trabalhado aí neste capítulo, tá? Nós iremos trabalhar tudo isso aí durante o capítulo 2. Aí aqui na abertura da imagem, nós temos as meninas, as crianças observando aí pela janela. Tudo muda, tudo sempre mudará. O que vocês podem observar aí na imagem da página 30, né? O que temos aí na imagem? Temos uma lagartinha, né? A lagartinha comendo as folhas da árvore, né? E aqui na imagem da 31, essa lagartinha ela se transformou, né? Ela virou um casulo, depois ela se tornou uma linda borboleta, certo? Então vamos aí para o vamos iniciar. Para iniciar, converse com o professor e os colegas sobre as questões. O que você observa na cena? Como a tia já comentou um pouquinho, né? Nós podemos observar aí que está acontecendo a metamorfose da borboleta. Antes ela era uma lagartinha, depois ela foi se transformando até se tornar uma borboleta, né? Então esse processo aí é chamado de metamorfose, a transformação, né? Que acontece também com os sapos, por exemplo, né, gente? Aí nós temos a imagem da borboleta. Você já havia visto uma imagem como esta antes? Em qual situação? Com certeza vocês já viram, né? Já estudaram aí nos livros de ciências, ou até mesmo já devem ter visto aí na tela do computador, né? Com certeza vocês já viram esse processo de metamorfose que acontece aí com a lagarta até se transformar numa borboleta, né? O que você imagina que encontrará em um capítulo que tem este nome e que começa com esta imagem? Então, como a gente já viu o título aí, tudo muda, tudo se transforma. Como vocês podem observar, esse capítulo nós iremos aí tratar sobre mudança, transformação, né? Todos os seres vivos e não vivos, eles sofrem mudanças ao longo de sua existência. Mudanças essas que precisam ser vistas como naturais e, na maior parte das vezes, desejáveis, pois são sinal de desenvolvimento e evolução, né? Vocês agora estão na fase de transição de criança para pré-adolescente, né? Então, muitas coisas vão mudar na mente, na cabeça de vocês. Muitas coisas que antes vocês achavam que eram normal, hoje vocês, às vezes, vocês pensam, ai, que coisa infantil, né? Como isso é infantil? Então, isso aí faz parte da mudança, né? Dessa mudança de vocês de uma fase, que é a fase infantil, a fase de criança, para a pré-adolescência, né? Então, devemos aceitar tudo que irá acontecer. Aí nós temos a hora da leitura. Na hora da leitura, nós temos um texto. Uma menina do seu tamanho. Vamos lá. Era uma vez, eu vou pegar a mãozinha que facilita na hora de fazer a leitura, tá, gente? A vista não tá mais legal. Era uma vez uma menina. Não era uma menina deste tamanho, mas também não era uma menina desse tamanho. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse. Afinal de contas, porque tinha dias que a mãe dela dizia assim: Helena, você já está muito grande para fazer uma coisa dessa. Onde já se viu uma menina do seu tamanho chegar em casa assim tão suja e ficar brincando na lama? Venha logo se lavar.
Então ela achava que era bem grande. Mas às vezes também o pai dela dizia assim: Helena, você ainda é muito pequenininha para fazer uma coisa dessa. Onde já se viu uma menina do seu tamanho ficar brincando num galho de árvore tão alto assim? Desça já daí, senão você vai cair. Aí a Helena achava que era mesmo uma bebezinha, que não podia fazer nada sozinha. E era sempre assim, na hora de ir ajudar no trabalho da roça, ela já era bem grande. Na hora de ir tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela ainda era muito pequena. Na hora em que os grandes ficavam de noite conversando no terreiro, até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com um espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, só com dengo e carinho, sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar fazendo mãe. Se ela tivesse um espelho mágico, que nem a rainha madrasta da Branca de Neve, bem que podia perguntar: espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Mas ela não tinha espelho mágico nenhum, até mesmo espelho sem ser mágico. Não era fácil. Na casa dela só tinha um pequeno e muito alto em cima da pia. Só dava para se ver um pouquinho de cada vez. E mesmo assim, só quando alguém punha no colo. Via o rosto, o pescoço, as mãos, mais joelho, pé, canela, isso ela não via, mesmo olhando para baixo, fora do espelho. E as costas não via nunca. Às vezes ela até achava que talvez fosse isso. Vai ver, ela era assim. Ela era pequena na frente e grande atrás. Ou grande na frente e pequena atrás. Ou de cada lado de um tamanho. Por isso, cada um havia de um jeito, dependendo do pedaço dela que estivesse olhando. Mas ela se apalpava, se pegava, se olhava, como podia, e achava que não era nada disso. Grande ou pequena, era de um tamanho só. Lá isso ela era. Só não sabia direito qual era. Resolveu perguntar, mas não sabia a quem. Gente grande era grande. Não podia entender dessas coisas. Tinha que ser alguém que ficasse mudando a toda hora. Quem podia ser? Bolão, claro. Só podia ser Bolão. Bolão era um brinquedo preferido de Helena. Não era muita vontade, porque ele era o único brinquedo dela. Pelo menos brinquedo feio. Porque brinquedo virado ela tinha uma infinidade. Os riscos de fazer amarelinha no chão, os seixos que ela catava no rio para o jogar das 5 pedrinhas, na poção de cavalos de lenha do fogo, que ela usava para fazer construções e mais um monte de coisas. Mas Bolão era especial, o amigo de todas as horas, sempre companheiro e sempre diferente. Uns dias grandes, outros pequenos. Uns dias verdes, outros amarelos. Outros cor de laranja. Uns dias bem rechonchudo mesmo, como ele tinha sido no primeiro dia, em que o pai dela ajudou a fazer e a mãe ajudou a batizar de Bolão. Mas outros dias não tinha mamão muito redondo e ele ficava mesmo, era comprido. E ele ficava mesmo, era comprido. Era até gozado. Um boi tão magrelo chamado Bolão. Teve até uma vez que nenhum mamoeiro do quintal estava com mamão, de cor nenhuma, de tamanho nenhum. Mas como o corpo do Bolão já estava tão maduro, que daí a pouco esborrachava e Helena queria, porque queria continuar com seu bolão, o jeito foi fazer um de abóbora, daquelas compridas que dão voltinhas. Ficou até engraçado. Imagina só, um boi mamão feito de abóbora e com o pescoço metido a enrolado. Mas Helena gostou dele assim mesmo. Quando a gente gosta de alguém, não faz mal se esse alguém engorda ou emagrece.
fica cabeludo ou careca. Bolão é meu amigo e pronto. E pronto mesmo. Então, gente, aí nós temos o textozinho. Esse texto, ele dá continuidade aqui na página. Ele é um texto bem grande, né? Eu não sei se meu tempo vai dar para me ler ele todo. Mas ele é um texto bem grande. A gente vai dar continuidade aqui, tá? Por isso, foi com o Bolão que ela foi conversar sobre o tamanho. Sentou debaixo da árvore com o seu boi de mamãe e começou. Bolão, você entende tamanho? Entender como, Helena? Você sabe se as coisas e as pessoas são grandes ou pequenas? Sei lá, Helena, é muito difícil. Eu acho que tudo está sempre mudando. As folhas, por exemplo. Quando eu ainda era só mamão e morava lá no alto do mamoeiro, as folhas ali perto da gente eram enormes. Mas as folhas do pé de abóbora aqui no chão eram tão pequenininhas. Depois que seu pai me tirou e vocês me botaram essas pernas e esse rabo e me fizeram essa cabeça, tudo mudou. Claro que mudou, Bolão. Agora você é um boi de mamão. Não, as folhas mudaram. Agora eu olho as folhas do mamoeiro lá longe, lá em cima, e vejo que elas são tão pequenininhas. Mas as folhas de abóbora cresceram muito. Estão imensas, principalmente quando a gente senta junto delas. E as pessoas? Também mudaram, igualzinho. Quando eu morava no mamoeiro, vocês eram pequenos. Agora que eu moro no chão, na mesa, na prateleira, nos lugares todos da casa, vocês estão bem maiores. Não sei não, Bolão. Acho que é outra coisa. Isso que você está falando é outra coisa. É quando a gente vê de perto ou vê de longe. Pode ser, mas muda o tamanho, não muda? Muda a distância. O tamanho também muda. Eu acho que é diferente. Eu quero saber se a gente pode estar grande numa hora e pequeno na outra. Nem isso eu quero mesmo é saber como é que eu sou. Se eu sou grande ou se eu sou pequena. Pensei que você ia me ajudar a descobrir, mas só serviu para atrapalhar mais. Ana Maria Machado, esse texto. Aí aqui tá falando sobre Ana Maria Machado, a tia não vai, vocês podem ler, tá? Nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1941, formou-se em letras neolatinas em 1964, na então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, e fez estudos de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês podem estar lendo aí sobre Ana Maria Machado, tá? Que foi ela que escreveu esse texto. Aí tá falando sobre esse conflito, né? Que às vezes você é pequeno, é grande demais para umas coisas e pequeno demais para outras, né? Então existe esse conflito. Como você, né? Nessa fase de mudança de criança para pré-adolescente, como você se vira com essa situação? Como você se vê nessa situação, né? É uma situação assim, todos nós que já somos adultos já passamos por isso e agora vocês estão passando, né? E vocês terão outras fases também que vocês irão estar passando, né? É uma transformação, é uma metamorfose que acontece aí nas nossas vidas, certo? Então vocês vão responder o linhas e entrelinhas, que é baseado aí na história que a gente acabou de ver, tá? De ler sobre a nossa amiguinha aí que tem esse dilema para resolver, né? Uma menina do seu tamanho, ela não sabe se ela é grande ou se ela é pequena demais. E aí vocês vão estar respondendo essa atividade. A atividade, o texto é bem grande, vocês podem estar lendo ele novamente. A tia Lema, vocês vão ler novamente. Vocês vão responder a atividade, linhas e entrelinhas, que começa na página 35, tá? E ele vai até a página 37. Depois eu vou estar fazendo a correçãozinha aí com vocês, tá? Na hora da correção a gente vai comentar mais sobre essas questões, porque o tempo aqui é muito curto e aí a tia não tem muito tempo. Então eu vou aguardar as respostas de vocês, respondo e depois a gente faz a correção. Até mais!